Olá, colega da enfermagem, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma live super especial. E o tema de hoje é um tema extremamente polêmico e que na maioria das vezes as pessoas têm muitas dúvidas. E essas dúvidas geralmente acontecem por falta de informação e um pouquinho de falta de vontade de pesquisar e procurar mais informações, principalmente nos sites oficiais. Então, considerando esse novo movimento e esse período do ano que está sendo extremamente conturbado e muito democrático, eu acredito que pela primeira vez na história da enfermagem a gente está tendo esse movimento, usando as mídias sociais para compartilhar informação relevante, com conteúdo de qualidade. Eu trago agora, começando hoje, a maratona de enfermagem Acorda. Sim, é importante a gente discutir política, sim, é importante trazer algumas informações, porque são essas pessoas que vão nos representar nos espaços de poder e nos locais onde as entidades de classe fazem valer os nossos direitos. Então, goste você ou não, quem não gosta de comandar será comandado. E se você quer ser comandado, apesar dessa frase ser um pouco polêmica, você precisa minimamente entender, então, quem são seus representantes para você votar com sabedoria. Um dos grandes desafios hoje do nosso país é votar sem sabedoria. E o que isso significa? É votar sem entendimento de causa. Escolher por uma carinha bonita, sem realmente entender quais são os verdadeiros interesses daquela pessoa que está ali dizendo que quer nos representar. Então, antes de mais nada, já coloco aqui mais uma vez, não tenho interesses políticos a não ser um único e exclusivo de empoderar a nossa enfermagem. Não estou me candidatando a nada, muito pelo contrário, eu estou abrindo o canal, abrindo aqui a página para a gente divulgar dos nossos colegas, as propostas que eles trazem, para você conhecer essas pessoas e talvez vender a sua possibilidade de trocar o seu voto. E aí, essa palavra venda não se estranhe, não leve num entendimento cruel. Não é isso. Porque a gente vende a nossa força de trabalho. E são essas pessoas que definem como que vai ser essa venda da nossa força de trabalho. Problemático, né? É só para problematizar verdadeiramente. Então, se você já tá curtindo, nos ajude aqui, ó, tocando nesse aviãozinho e compartilha aí com seus principais amigos no Instagram. Vai abrir uma lista para você e aí você já manda pros seus principais amigos para eles lembrarem que tá rolando a nossa live agora e assim você já começa um movimento de empoderamento da enfermagem, nos ajudando a divulgar essa live que acontece exclusivamente neste período pré-eleição, às terças e quintas. Sem mais delongas, eu já agradeço aqui a todas as pessoas que estão acompanhando a gente. E aí, eu aviso para você, por favor, se tiver dúvida, não hesite em mandar mensagem. Pode perguntar e vamos aproveitar bastante esse convidado super especial que chega aqui para trocar bastante ideia conosco. Então, pode mandar mensagem. Já larga o dedo no coraçãozinho para mais pessoas da enfermagem saber que a gente está online neste momento. E eu já vou convidar o nosso grande palestrante da noite e contar tudo o que a gente precisa saber sobre as eleições do Corém. Então, fica ligado. Boa noite! Boa noite, tudo bem, Carol? Boa noite, enfermeiro Leilton. Muito obrigada pela sua participação, por estar aqui conosco nessa noite de quinta-feira. É um prazer a gente estar nesse canal maravilhoso de empoderamento da enfermagem. A enfermagem tem que compreender mesmo que a política faz parte da nossa vida, né? E quando a gente deixa de escolher quem vai representar a gente, alguém escolhe e às vezes acaba dando no que tá acontecendo, infelizmente, né? Boa! Excelente frase. Já comecei polemizando também, já gostei que você já chegou também com o pé na porta para a galera entender por que a gente está aqui. Então, senhor doutor enfermeiro Leilton, meu colega aí que acompanhou aí bastante movimento juntos, né? E ainda sou um bebê nesse movimento aí de levantar a bandeira para a enfermagem, mas é com muito carinho e respeito que eu sempre estou nos espaços que eu consigo. Já vou fazer com que você se apresente aqui para os nossos colegas, para os nossos seguidores, para saber quem é, então,
essa pessoa que fala conosco nesse momento. Bom, primeiramente, queria agradecer a presença de todos aqui, quem está acompanhando. Espero que seja um diálogo, uma conversa muito produtiva para todos. Primeiramente, meu nome é Leilton Alves Coelho. Eu sou técnico de enfermagem do Corpo de Bombeiros. Sou um enfermeiro também. Eu entrei na enfermagem em 2008, lá em 2007, na verdade, lá no Hospital Central do Exército, aonde que eu fiz o meu curso, até mesmo num local que era militar. O próprio Exército me forneceu o curso gratuitamente, devido a um fato que aconteceu dentro da unidade. Eu tirava serviço de padioleiro. Não sei nem se o pessoal conhece isso, né? No meio militar, a galera conhece. Padioleiro é aquele socorrista quando você tem uma intervenção ou uma guerra, alguma coisa, ele é preparado para levar os doentes, os feridos, para trás das linhas, para proteção, né? Para o acampamento. Então eu fiz esse treinamento e eu tirava serviço de padroeiro dentro da minha unidade e teve um atropelamento em frente ao quartel na Vila Militar e ali eu fiz o atendimento, os primeiros socorros, tirei um senhor que tinha tentado se suicidar debaixo do ônibus e quando eu passei ele para a maca do Corpo de Bombeiros, que a pessoa era civil, né, que tentou se suicidar, o meu comandante estava presente, estava todo mundo presente, então a médica perguntou o que tinha acontecido, aí eu fiz todo, né? Falei, olha, eu acho que ele está com algumas escoriações, eu acho que a quarta vértebra dele está fraturada. Aí ela foi, fez o exame físico, poxa, muito bom, doutor. Falei, não sou médico, não. Ah, tá, você é enfermeiro? Não sou enfermeiro, não. Aí, ué, mas você é o quê? Aí eu, não, sou padioleiro. Aí, padioleiro, o que é isso? Aí eu, não, a padioleira é que a gente faz o curso de primeiro socorro. Aí ela virou pro comandante, o coronel que estava presente, e falou, olha, poxa, muito bom, garoto, hein? Ó, vocês treinaram muito bem. Aí nisso o comandante me transferiu para o hospital e solicitou que eu fizesse o curso lá e conseguiu o curso para me fazer assim que eu entrei na enfermagem, né? Para vocês Uau, terem que uma noção. história! É. Aí em 2008 eu passei para o Corpo de Bombeiros, vim, a gente entra como cabo no Corpo de Bombeiros. Lá em 2011, o nosso salário era muito defasado, então em 2011 a gente fez uma manifestação muito grande. Não sei se o pessoal lembra, se você lembra, que dos 439 bombeiros que fizeram ocupação no quartel central, aonde que 439 foram presos, e eu estava nesse movimento, nessa luta aí, fiquei preso também lá em Charitas. Conseguimos, é claro, a nossa melhoria salarial. Aí depois, mesmo dentro da corporação em 2015, como o técnico de enfermagem, quando entra na corporação, no bombeiro, ele fica 12 anos para ser promovido. As outras, sempre a enfermagem sendo deixada para trás, né? As outras profissões, elas só esperam 6 anos e é promovida. E aí a gente brigou por isso, que a gente queria ser respeitado como os outros, ter a mesma dignidade das outras pessoas. Conseguimos, através lá da deputada enfermeira Rejane, por isso que eu falo que é importante a gente ter um apoio da enfermagem politicamente. Então teve alguém que, para ajudar a gente, né, lá no parlamento, lá na LERJ, então através do mandato dela lá, a gente conseguiu a diminuição do interstício, ganhamos, depois de todo mundo publicou em boletim para o pessoal avançar, que a gente fala, ir lá para fazer todo o procedimento, o exame médico. Aí o governo foi e colocou uma liminar e derrubou a lei e está até hoje ainda na justiça. E com isso a gente já fez 12 anos, já foi promovido e ainda continua na justiça essa lei. Isso é uma mini história. E além de enfermeiro, eu atuo também Eu terminei minha faculdade em 2011 e logo em janeiro de 2012 consegui. O pessoal já conheceu o meu trabalho em UPA como técnico também, então me deram uma oportunidade como enfermeiro na UPA de Marechal e na Taquara. Que lá em 2013, o que aconteceu? A gente sofria muita agressão física nas unidades, nas UPAs, né, nas emergências, tudo. E nessa época, em 2013, não sei se você lembra, teve uma situação do enfermeiro Castelar,
onde ele foi agredido e com um soco o paciente quebrou 12 ossos da face dele. Entendeu? Com um soco só, imagina, né? O soco do rapaz. Com Pois é, que isso, força é. aí com isso, a deputada enfermeira Rejane, ali que eu conheci ela, não sabia quem era a Rejane. A Rejane apareceu lá na hora, aí no outro dia, na verdade, né? Que era o meu plantão, eu era líder de plantão, e era noite já, ela chegou. Aí, quando ela chegou na recepção, mandaram chamar o chefe de plantão da enfermagem. Aí eu fui até ela, cheguei lá, aí eu sou a deputada enfermeira Rejane, o deputado enfermeira Rejane, e quem? Não conheço nenhuma deputada enfermeira Rejane. Ah, não, é que. Na verdade, ela falou, sou enfermeira Rejane. Eu também sou enfermeiro Leio, prazer. Ah, não, sou deputado enfermeira Rejane. Aí, mas o que que você quer aqui? Tipo assim, entendeu? Que eu não conhecia. Eu não sabia da política, eu não era politizado. A gente, infelizmente, a gente não, na graduação, a gente não tem mesmo, assim, a gente passa muito rápido para saber o que, que é o Corém, qual a atividade do Corém, o que, que é o sindicato, o que, que o sindicato tem que fazer. Infelizmente, na graduação e também até no curso, no próprio curso técnico, a gente não escuta isso, só em alguns e às vezes muito rápido, entendeu? E às vezes o próprio profissional não dá importância para isso, né? Então, naquele dia ali, eu conheci ela e ela me convidou, que eu falei com ela que aquilo ali acontecia todos os dias, violência e tal, já tinha mesmo dado voz de prisão para 4 pessoas ali, já tinha um monte de boletim de ocorrência no meu nome, que sempre era eu que fazia o boletim porque eu era o chefe de plantão. Aí ela falou, então me manda um relatório sobre isso, eu te mando. Mandei no mesmo dia para ela, à noite, na madrugada já fiz, mandei para ela. Aí no outro dia ela me ligou perguntando se eu queria fazer parte de um grupo de trabalho para investigar se não acontecer somente na nossa unidade, nas outras unidades também. Aí eu fui com a assessoria dela nas outras unidades, foi um trabalho muito bacana, muito legal. Ela fez uma audiência pública lá na Comissão de Saúde da Alerj, o trabalho ficou muito legal, a gente foi lá apresentar, chegou no dia, sobrou para mim para apresentar e acabou que eu como militar, né, tinha um comandante geral que estava presente, um monte de gente presente, cheio de autoridades, e eu não tinha pedido autorização, porque o militar tem tudo isso, né? Eu falei, não, vou apresentar a si mesmo, seja o que Deus quiser, e foi de extrema importância, tem o vídeo que saiu no jornal, no Corém, foi bacana demais. E essa aí eu acho que é um resumo da minha vida aí. É claro que tem pós-graduação que eu fiz na gestão de saúde pública na UF, estou concluindo agora Direito Militar, tá? Outra pós-graduação. Então, que a gente está sempre envolvido nessa questão militar para a gente poder atuar, porque eu acho que falta essa atuação. Não, o que acontece? O militar ele não pode ser sindicalizado. Então, como que ele vai fazer para brigar pelos direitos dele? Se ele brigar pelos direitos dele, como aconteceu lá em 2015, eu fiquei preso 30 dias porque eu estava nessa luta para diminuir esse interstício aí de esperar 12 anos, ao invés de esperar 12, esperar 6. Então eu acabei preso por 30 dias. O comandante, na verdade nem foi o coronel, foi o comandante geral que manda prender. A primeira vez que um militar foi preso por um governador, o Pezão que mandou me prender. Saiu no boletim que o governador Luiz Fernando Pezão está mandando me prender 30 dias. Quando eu cheguei lá para ficar preso, o coronel chegou, você é o militar que o governador mandou prender, militar. Pô, você deve ter feito uma besteira e tanto. Para ter noção como que a coisa é política. Foi uma prisão política, Caramba. porque quando a gente bota a cara, né, como eu falo, a gente coloca a cara para brigar pela enfermagem, brigar pela categoria, porque eu não sou de ficar olhando, não, ficar com medo, eu vou para cima mesmo, entendeu? Então, quando acontece isso, eles querem logo calar logo a liderança, quer calar logo a boca do profissional. Eu fui para cima, fiquei 30 dias preso, tudo bem. Mas eu não me arrependo de ter lutado pela categoria militar. E a gente precisa de alguém assim, né, no Corém, para poder. Então, estou buscando mais conhecimento. Direito militar eu estou fazendo devido a isso, né?
para ter mais conhecimento, para poder ajudar mais pessoas. E foi a minha Bacanérrimo. apresentação. Uhum. Tá todo mundo aqui colocando que história, que história. Eu quero daqui dar uma boa noite especial para todas as pessoas que estão chegando agora. E aí, um beijo especial para minha amiga maravilhosa Paola, do canal Quero uma Vaga na Enfermagem. Uma super influencer, uma super YouTube na enfermagem também. Professora Tirel, que está aqui nos prestigiando mais uma noite. E a todos os nossos colegas aqui ouvindo a história do enfermeiro Leilton. E é muito importante a gente conhecer a história dos nossos colegas, porque às vezes a gente vê carinhas, né, assumindo alguns lugares, e a gente não sabe como que essa pessoa chegou até ali. E aí eu tive o prazer e o privilégio de conhecer o enfermeiro Leilton, também levantando a bandeira dentro das 30 horas lá na Alerj. E aí a gente vai se conectando com pessoas. Quando eu achava que eu estava sozinha, a gente encontra pessoas especiais, importantes, com esse mesmo sangue nos olhos, com vontade de fazer a diferença. Então, já deixo aqui mais uma vez a grande oportunidade que a gente tem. A gente às vezes acha que a enfermagem não tem voz, porque a gente não se uniu ainda com as pessoas certas. E aí eu digo isso aqui para os nossos colegas que estão ouvindo, porque sempre tem alguém pertinho de você para te ajudar. Então, saiba pedir ajuda também. Enfermeiro Leilton, você trouxe uma história incrível de muitas superações e muitos obstáculos, principalmente por ser militar, né? E aí tem bastante gente aqui falando sobre essa sua construção, né? Então você tem o perfil de um enfermeiro que já tem essa condição aí de se sentir mais submissas, né? Na maioria das vezes, e também essa condição militar que já poda um pouco também algumas tomadas de decisão, né? Então, só para a gente fazer um resumão desse processo e vou passar a palavra para você mais uma vez antes da gente iniciar com a nossa primeira pergunta. Na verdade, quando essa questão, a categoria de enfermagem, eu sempre vejo dessa maneira. O que acontece? A categoria de enfermagem, eu venho de uma família pobre, humilde. Eu fui o primeiro na minha família a fazer uma graduação. Eu passei fome na minha vida, entendeu? Já não tive o que comer mesmo, tive que comer. A gente guardava o angu do cachorro para dar para o cachorro, né? E num dia não tinha nada mais o que comer, a gente teve que pegar aquele angu, minha mãe teve que pegar. Eu não tenho vergonha de falar isso, não. E fazer para a gente comer, entendeu? Então, eu acho que o auxiliar e técnico de enfermagem hoje, ele é uma pessoa de luta, entendeu? Uma pessoa que teve que vencer na vida para conseguir chegar no seu objetivo. Às vezes, ele não teve uma boa educação, não que eu estudei sempre em colégio público, nunca estudei num colégio privado, mas a maioria dessas pessoas vieram de colégio público. Não que o colégio público seja ruim, o colégio público é excelente. Eu acho que quem faz o colégio público, quem faz a instituição pública é o profissional. Quando ele quer, ele faz, ele estuda em casa, ele resolve as coisas, ele tem que ser proativo. Então, o técnico de enfermagem, para ele nascer, ele tem que ser proativo. Para ele ser técnico auxiliar de enfermagem, ele já tem que ver o que vai acontecer daqui para frente e ele já tem que lutar, porque a vida dele já é uma luta. Por que eu digo isso? Porque hoje qualquer pessoa de baixa renda pode fazer um curso técnico de enfermagem. Por quê? Porque o valor de um curso é um valor baixo. Não sei agora quanto que tá, mas na minha época era 200 e pouco, R$ 100, até pouco tempo atrás eu fiquei sabendo disso. Então dá para você tirar de um orçamento de um salário mínimo, quem ganha um salário mínimo, dá para fazer isso. Dá para pagar um curso e ir para a profissão de enfermagem, que é uma profissão que não paga tão bem, mas é uma profissão um pouco valorizada. As pessoas têm um carisma, ainda mais agora nessa questão do Covid. Eu acho que a gente deveria muito mais ser muito mais valorizada, não receber. A gente não quer só palmas, né? A gente quer, é muito bom receber um elogio, tudo isso, mas a gente quer condição de trabalho, a gente quer uma carga horária eficiente, a gente não quer as 30 horas de enfermagem para ficar de bobeira, à toa, entendeu? A gente quer para ter uma dignidade, uma família, entendeu? A gente precisa chegar em casa, a família lá está recebendo a gente. A gente soube de casos que a profissional que estava ali no centro de Covid, o profissional mesmo que tem uma família,
ele se privou dessa família, ele se deslocou para outro lugar, então ficou na casa de outras pessoas, alugou algum cômodo para ficar, para não passar essa doença para a família dele, entendeu? E profissionais que estão 5, 6 meses sem ver a família, só por vídeo, só por foto, né? Telefone. Então a gente tem que valorizar isso, a gente tem que saber que isso realmente acontece, entendeu? Bacana Já você o. colocar isso, Uhum. e desculpa te cortar, mas eu também sou a prova viva de que a educação muda. E acredito fielmente do quanto que a educação faz a diferença na vida de uma pessoa. Eu também venho de uma história completamente de universidade e formação básica, toda na rede pública. Estudei numa escolinha do lado da minha casa naquela época, bem pequena. Então, nós somos a prova viva de que a educação transforma. E é por isso que esse movimento ele é tão importante, porque esse ato que a gente está construindo agora, com a ferramenta do Instagram, né? E aqui nessa live, é oportunizar a educação em saúde, a educação política, muitas das vezes, que a maioria de nós, por estar exacerbados de trabalho, na correria do dia a dia, não consegue olhar para isso. E às vezes está realmente com mais preguiça, mais cansada, e não consegue ter a oportunidade de ouvir o que a gente vai discutir agora, principalmente sobre o assunto tão importante que são as eleições do Corém. E aí, o que você me diz disso? Prontos? Estamos sim, sempre prontos. Maravilha. É, pode, pode iniciar, vai fazer Pode alguma me questão. colocar. Não, não, já É, ia começar com a nossa primeira pergunta. pode então começar. Qual é a primeira pergunta? Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu só ler aqui alguns comentários importantes e ver se você quer se posicionar em relação a eles. Professora Tirrell colocando aqui pra gente, ó. A valorização da enfermagem e a luta pelos direitos dos trabalhadores são medidas sindicais. E a autarquia federal apoia essas medidas. Sempre trazendo aqui informação relevante para a gente, para os nossos colegas aí entenderem o que compete a que entidade de classe, né? Isso é muito importante. E aqui a Uhum. Fátima coloca para gente, ó, nesse processo seletivo para trabalhar, peraí só um minuto, para trabalhar nos hospitais de campanha, quem não tinha experiência teve que mentir para conseguir uma vaga. Fátima, eu vou me colocar e vou abrir para o Leilton também se posicionar em relação a essa pergunta. Eu vou colocar aqui de uma forma muito polêmica. Eu não concordo que um profissional que não tenha experiência entrasse num hospital de campanha, tá? Por simples e exclusivamente por ele não ter experiência. Então, eram pacientes altamente graves, com um entendimento e uma conduta, uma intervenção que tinha um nível de complexidade importante, e eu vi algumas pessoas assumindo alguns cargos que, na maioria das vezes, elas não tinham a competência por habilidade e destreza para assumir aquele cargo. Uma opinião pessoal, tá? Não estou aqui para julgar a opinião de ninguém. Vamos lá. Leilson, quer se posicionar em relação a isso antes da gente começar a nossa temática? Olha, eu também não concordo que o profissional, porque, primeiramente, a gente tem que ver o que a gente é capaz de fazer ou não. Uma pessoa sem experiência, infelizmente, ela vai ter muito mais chance de se contaminar e contaminar a sua família, né? Então, ainda mais mentir, eu acho já, para mim, já isso já não pode acontecer. Até de encontro a isso, eu nem ia falar mais, já adiantando, a gente tem uma proposta no Corém, que é da nossa chapa 1, Inova e Renova, a gente tem o projeto Trainir dentro da enfermagem, que é onde o profissional recém-formado, claro que vai ter critérios, tudo isso, ele recém-saído da faculdade ou do curso técnico, ele vai ter uma oportunidade que o Corém, na verdade, vai fazer parcerias com hospitais, com universidades, com colégios, com unidades de saúde, para esse profissional é, prestar o serviço dele lá e aprender também, tá? Então, daqui a pouco a gente vai aprofundar mais essa proposta mais para frente. Tá ótimo. Então, vamos já começar com as perguntas das eleições do Corém, para a gente já otimizar o nosso tempo. E aí, conta pra gente, então, quando que vai ser as eleições do Corém, para todo mundo já deixar aí agendado, já colocar na agenda, já marcar, para a gente não perder esse movimento tão importante.
É, a eleição esse ano vai, devido à pandemia, a eleição, o processo eleitoral, ele foi postergado. Então, a eleição vai se iniciar no dia 8 de novembro, às 8 horas da manhã, e vai ter o seu término no dia seguinte, às 8 horas da manhã. Então, vai começar 8 horas da manhã do dia 8 e terminar às 8 horas da manhã do dia 9 de Então novembro. são Tá? Ela 24 horas, né, de 24 votação. horas. Isso, justamente. E vai ser uma votação online, mas para isso, como que eu faço para votar, né? Tudo acho que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Tem mais alguma pergunta? Não, não, você já respondeu e já se adiantou. Então, como que a gente faz para votar, para a gente já deixar isso daqui bem marcadinho para todo mundo ter a ciência de como fazer, então, para votar? Então, hoje é o último dia, é o dia que a gente fala, o dia de corte, para quem vai votar no dia 8 de novembro. Como assim dia de corte? Hoje, quem não está kit, porque para você poder votar no Corém, você tem que estar kit com a sua anuidade e com a sua carteira válida dentro do Corém, tá? Para isso, você tem que pagar o Corém corretamente ou vamos supor, você tem um débito ou algum problema de dívida no Corém, você tem que fazer o parcelamento e pagar esse débito. Aí, vamos supor, um exemplo, se tem uma pessoa aqui que está assistindo a nossa live e acha que, poxa, eu esqueci ano passado de pagar. O que você tem que fazer? Você tem que, acabou a live aqui, você vai ter que entrar no site do Corém, ir lá e pedir o parcelamento da sua dívida. Pedir o parcelamento da sua dívida, vai no aplicativo do celular, paga já a primeira parcela. Aí você vai estar habilitado para votar no dia 8, porque a partir de meia-noite vai ser o corte, então quem não tiver kit não vai poder votar. E isso acaba tendo alguns problemas. Qual é o problema? Se você deixar de votar, você é multado em uma anuidade do Corém. Entendeu? Você Uau! sabia disso, cara? Não, não sabia. Você é multado em uma anuidade. Ah, poxa, mas ainda vou ter que pagar mais uma anuidade? Vamos supor, você deixou de votar por algum motivo. Ah, não tinha acesso à internet lá no meu trabalho, meu celular não funcionava, a minha chefia não disponibilizou computador para poder a gente votar. Isso Você, é importante. porque a gente Fala pede aqui importante. isso, a gente pede a Porque as todas as pessoas estão chefias. trabalhando. Desculpe te cortar de Uhum. novo, mas isso é uma fala muito importante, porque às vezes a pessoa está exatamente nessas 24 horas de serviço. E aí, na correria do plantão, se não tiver uma pessoa ali direcionada para falar assim, opa, para aqui 5 segundinhos e vamos ali fazer um ato importante, essa pessoa é engolida pela correria do plantão e aí pronto, esqueceu. Então é importante a nossa chefia, a nossa liderança direta, ter também essa sensibilidade e essa consciência que é um dia diferenciado e a gente precisa disponibilizar isso, né? Só para registrar É, aqui. com certeza, eu acho que é uma questão democrática. Em falar em democrática, eu estou assim me sentindo maravilhado com esse processo do Corém Rio de Janeiro, a comissão, tudo que foi um processo eu acho o mais democrático, eu acho não, tenho certeza que foi o mais democrático do Brasil, porque foi Uau. o estado que teve mais chapas escritas para concorrer ao Corém. Nós tivemos 7 chapas escritas, seis chapas foram homologadas. Então, a Uau! nossa comissão até atrasou um pouco, porque de tanta quantidade de chapas que se inscreveram, e foi excelente quando as 6 chapas, só uma foi impugnada devido a problema documental, então eu achei excelente, eu achei muito democrático. A gente nunca teve aqui no Rio de Janeiro uma disputa assim tão bacana, né? Que incrível! Isso já mostra pra gente, assim, num olhar bem empírico do processo, né? Que é um dos primeiros que eu estou assim, mais engajada, usando a tecnologia para conhecer bem, apesar de sempre ficar muito atenta a isso, nas outras eleições também, mas isso mostra
que a gente tem agora mais pessoas com interesse de ocupar esses cargos e que querem fazer valer a sua voz. Então, eu já fico aqui muito feliz de saber que teve esse número tão importante, porque aí cada chapa tem uma quantidade de membros importantes também, e já mostra que a enfermagem está pensando diferente, né? Com certeza, com certeza. A enfermagem ela está acordando que a gente precisa ocupar os lugares de poder. A gente precisa não só dentro do Corém, né? A gente precisa estar lá na Câmara de Vereadores, a gente precisa estar na prefeitura, a gente precisa estar lá na LERJ, lá na, ser um deputado estadual, um deputado federal, um presidente, senador. A gente precisa estar nesse espaço porque é lá que decide o macro das nossas vidas, que atinge a gente diretamente, entendeu? Diretamente. Eu falo que às Exato. 30 horas, a gente já está quase 30 anos lutando pelas 30 horas e não conseguimos avançar. Por quê a gente não conseguiu avançar? Tem uma explicação? Claro que tem uma explicação. Quantos deputados federais a gente tem da enfermagem? Pois é. No, A gente no costuma Rio de Janeiro a sempre. gente não tem nenhum, entendeu? Exato. Agora, É importante é, você trazer esse panorama, Leiton, porque as pessoas às vezes ficam falando assim, mas por que então o Corém nunca liberou as 30 horas, achando que é função de uma determinada entidade de classe liberar esse tipo de coisa como se fosse simplesmente assim, a decisão sublime de algum presidente. Então, é muito importante a gente trazer o que é competência de quem e, mais uma vez, já que a gente não tem representante político dentro das câmaras, né, do Senado e do Congresso, quem vai votar a nosso favor? A gente é ainda está verdade. esperando alguém vir e falar assim, nossa, vocês são uma categoria tão bonitinha, vamos lá que eu vou ajudar vocês. Eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de É. malícia e maturidade também, né? Isso, a gente, entendimento até, porque, vamos supor, a gente vê como que eu tô concorrendo a uma chapa do Corém Rio de Janeiro. Estou na chapa um, correto? Como que eu vou dizer para o profissional, vota na chapa um que a gente vai conseguir as 30 horas para você? A gente não vai conseguir as 30 horas. A gente vai apoiar, vai buscar lá os deputados, que são as pessoas que vão votar, vão colocar para ser votado as 30 horas de enfermagem. É isso que a gente pode se comprometer com as pessoas. A gente não pode dizer, falar, vota aqui na chapa um, na chapa 2, 3, 4, 5, sei lá, e que a gente vai conseguir as 30 horas para você. É mentira, está enganando a enfermagem. E a enfermagem não pode Uau! ser mais enganada, né? O pessoal vive falando que a gente no estado do Rio de Janeiro, eu sou uma pessoa que luta muito. Eu conheci você lutando pelas 30 horas no estado do Rio. A gente tenta meios e maneiras de conseguir melhorias salariais e melhorias para os profissionais da categoria. Então, eu, pelo menos, estou em todas as lutas. Aqui no estado do Rio de Janeiro, você participou, a gente conquistou lá na Assembleia Legislativa, através da deputada enfermeira Regiane, a gente conseguiu as 30 horas? Não, não conseguimos as 30 horas. Nós conseguimos que o piso salarial do estado do Rio de Janeiro ele fosse pago referente a 30 horas semanais. Então, se o piso fosse, não é esse o valor, tá? O piso fosse R$ 3.000 para um técnico de enfermagem, aí ele trabalha 44 horas semanais, em vez de ele receber os 3 mil reais, seria referente às 30 horas. Então, se ele trabalha 14 horas a mais, ele ia ter que receber o abono daquelas. Proporcional. Isso aí, proporcional. Receber aquela hora Top. extra, como fosse. Entendeu? Por quê? Por quê? Por quê que não é 30 horas? Porque as 30 horas só pode ser votado em Brasília. Só pode ser deputado federal para conseguir as 30 horas. A gente tenta aqui colocar o piso para 30 horas de enfermagem. A gente conquistou lá na LERJ e acabou que depois os donos de hospitais entraram com a inconstitucionalidade da lei, aí foi colocado uma liminar, depois a liminar foi derrubada pelo próprio desembargador que concedeu a liminar, voltou atrás, falou que realmente não estava falando sobre jornada de trabalho, mas sim sobre piso salarial. Aí ele aprovou de novo, mas eles entraram com outra liminar no Supremo e está no Supremo até hoje ainda, nessa luta e nessa briga aí. Esperando.
Pois Isso é. aí, E a gente mais, tá acompanhando. depois de. É, e aí, pra galera que tá aqui, sempre fala, sempre eu recebo direct falando sobre isso. Ah, se você quer empoderar, então libera as 30 horas. Isso é muito importante a gente trazer, porque é uma bandeira de luta tão antiga e pra gente situar os nossos colegas, né? Então, enfermeiro Leilton, você trouxe pra gente essa questão do voto obrigatório. E aí, afinal, ele é ou não obrigatório? Que teve até um posicionamento aqui de uma colega falando assim: poxa, mas eu não consigo trabalhar na enfermagem, então eu não consigo pagar o Corém, e aí eu ainda sou obrigada a pagar multa. Polêmico, mas importante a gente situar a galera. Eu posso até orientar essa pessoa que a gente uma resolução que se você não trabalha na enfermagem, você desde 2017 você pode ir lá e pedir para o seu Corém, eu esqueci o termo, mas você não vai pagar o Corém, entendeu? Mas você tem que ir lá e bloquear o seu Corém, falando que você está desempregada e não está fazendo a função, então você não é obrigado a pagar. Tem essa resolução de 2017. Não sei nem se eu deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, Importante essa fala enquanto você está aí procurando. Então, já sinalizo aqui. Eu perdi quem foi que fez essa perguntinha, ficou lá para cima nos comentários. São muita gente se posicionando, mas isso é importante. É como se fosse uma suspensão temporária do meu ato de pagar o Corém enquanto eu não estou atuando na minha função. E aí tá, a aqui gente ó, não achei. tem. É Resolução COFEN 536 de 2017, tá? Por isso que é Ótimo. importante as pessoas acompanharem as suas lives, entendeu? Para saber essa informação, entendeu? A gente trazer essa orientação, procurar o Corém também. O Corém tem vários canais aí que você pode buscar. Aqui eu fiz uma busca simples na internet e achei, Pois é. entendeu? Então, às vezes, a gente está passando por uma situação que a gente pode resolver, né? E ajudar o companheiro da Ligando para enfermagem. lá. Exato. Isso. Ligando para lá, mandando Uhum. e-mail para tirar dúvida. Às vezes a gente tira dúvida com um colega nosso que às vezes sabe menos do que a gente. Então, liga logo para o Correio, manda e-mail, não tenha medo. Ele é o nosso órgão de fiscalização e é ele que serve ali para nos ajudar. Por É. mais que tenha problemas na sua cidade, mas ele está lá para nos ajudar, tá? Tem uma perguntinha aqui, Deixa eu enfermeiro responder a Leilton. pergunta que eu não respondi ainda, da obrigatoriedade do voto, né? Falou e eu não falei, respondi, orientei a nossa querida aí, telespectadora e não falei sobre a obrigação do voto. Desculpa te cortar, tá? Realmente a gente vive num país que o voto ele é obrigatório, entendeu? Então não poderia ser diferente no Corém, mas você pode depois justificar, entendeu? Você tem que ter uma justificativa. Na maioria das vezes, o que acontece? O Corém, ele já justifica todo mundo, mas você tem 180 dias, se eu não me engano, são 180 dias para poder fazer essa justificativa. Então, a partir do dia 10 de novembro, você já pode já entrar no site e justificar. E é pelo votaenfermagem.org.br, tá? Muito importante essa fala também, porque pode acontecer, né? A gente não sabe como vai Uhum. estar naquele dia especificamente, aí você pode justificar então o seu voto, como a gente faz nas eleições tradicionais de governo, né? Isso. Interessante isso também. Surgiu uma pergunta e eu gostaria, se você tiver aí a possibilidade de responder. Uma enfermeira remida, ela precisa é, fazer votar e se não ela paga multa? Como é que funciona nessa questão? Essa é uma informação que para mim também é bem nova. Olha, o enfermeiro remido é na mesma resolução, tá? O que é o enfermeiro remido? O enfermeiro remido é aquele profissional que já tem 30 anos, para as pessoas que não sabem o que é, já tem 30 anos de formado, ele pode pedir a remissão da sua anuidade. Então ele não vai precisar mais contribuir com a anuidade do Corém. A gente está fazendo campanha nos hospitais, né? A gente está rodando nos hospitais e muita gente, quando a gente vê uma senhorinha lá trabalhando, eu sempre pergunto, né? Você tem quanto tempo já de enfermagem? Ah, meu filho, eu estou aqui há 40 anos. E sua anuidade está em dia? Eu pergunto assim, né? Aí a pessoa,
Ah, não, estou pagando direitinho. Olha, você sabia que você podia já estar remida, não precisa mais pagar? Aí como assim? Aí eu passo toda a informação, toda a orientação, entendeu? E a pessoa fica agradecida. Então, às vezes, a gente está pagando uma coisa que a gente tem um direito de não precisar já mais pagar, porque a gente já fez um excelente trabalho, aqueles Já 30 atuou anos. bastante. Imagina esse profissional, né? Eu espero chegar lá aos 30 anos na enfermagem. Isso é importante, aí a gente já deixa até aqui como uma rede colaborativa. Para você que segue aqui o canal, vocês sabem o quanto que eu falo dessa rede colaborativa da enfermagem. Então, se você conhece alguém da enfermagem que já está aí com mais de 50, 60 anos e já está aí nessa zona de quase aposentadoria, conta para ela que ela pode ter a inscrição do Corém remida, né? E aí essa contribuição pode ser revista. Olha que legal, e a gente pode ajudar uma colega nossa que está aí já na jornada final da carreira, não na jornada final da vida, mas na jornada final da carreira de enfermagem. Uhum. Enfermeiro Leilton, então você respondeu essa perguntinha que não estava nos nossos scripts, mas veio como uma luva para ajudar os nossos colegas. Então, quem pode votar? Eu sei que você já falou disso um pouquinho ali, mas vamos só reforçar. Então, quem pode votar nessas eleições? Qualquer profissional inscrito no Corém do Rio de Janeiro que esteja com anuidade em dia e com a sua carteira dentro da validade. Como que vai acontecer essa votação? Ela estando nessas condições. Pode falar. Não só do Rio, porque a gente tem bastante seguidor do Ah, sim, sim, Nordeste, sim, do sim. Sul, de Ah, São Paulo. A gente desculpa. está falando especificamente do Rio de Janeiro, meus Do Rio. amigos, porque eu sou do Rio, o enfermeiro Leilton é do Rio, então a gente está tendo essa troca aqui já para os nossos colegas do Rio. Mas para você que está de fora, as eleições também seguem esse padrão, tudo bem? E aí é só você se Uhum. situar e ver quem são os candidatos da sua cidade. Tá, Só então, um adendo aqui. isso. Então todo o Brasil que tiver nessas condições, você vai, a partir do dia 20 no dia 20 de outubro agora, você já vai poder entrar lá no site votaenfermagem.org.br para pegar a liberação do acesso para você receber a senha. Por quê? Como vai ser pela internet, você vai ter que ter uma senha de acesso. Aí, uma coisa que fica aqui, o pessoal tem muita dúvida. Ah, eu sou auxiliar de enfermagem, quem eu voto? Você vai votar no quadro 2-3, quadro do É nível isso. médio, entendeu? Auxiliar e técnico de enfermagem vota neles, entendeu? Vota nesse quadro. Tá. O, o enfermeiro, que é de nível superior, é do quadro 1. Então ele vai votar no quadro de enfermeiro, tá? Ah, vamos supor, como o meu exemplo aqui. Eu sou técnico de enfermagem, mas também sou enfermeiro. Então eu vou ter direito a votar no nível médio e no nível superior, tá? Então eu vou votar duas vezes, vou receber dois links. Se eu estiver com os dois corens ativos. Não é isso, enfermeiro Leilton? Isso Eu mesmo. não E ativei o meu. Algum corém meu não está ativo, por exemplo, eu sou enfermeira, mas atuo como técnica de enfermagem e não faço uso do meu corém de enfermeira, eu não preciso fazer se ele estiver lá suspenso, né, nessa colocação. Eu não pago a anuidade dos dois. Se eu pago a anuidade dos dois, de técnico e de enfermeira, e aí eu posso fazer essa votação dos dois cenários, não é isso? uma correção. O que Ah, é? acontece? A partir de 2020, é porque só quem sabe dessas coisas é quem é das duas situações como eu, né? Eu É sou uma técnico situação enfermeiro. difícil, né? Isso. Aí, como eu sou, a partir de 2019, se você, vamos supor, eu sou técnico enfermeiro, em 2020 agora, eu só paguei a anuidade de enfermeira. Por quê? Porque o Corém baixou uma resolução também para que o profissional só precisa pagar a anuidade de maior valor. O que acontece muito? Hum, O profissional antigo, ele é auxiliar e fez o técnico também, que é a profissão pediu, né, um concurso, alguma coisa. Então ele é auxiliar e técnico. Antigamente ele pagava
o auxiliar e pagava o técnico. Hoje, ele só vai pagar o de técnico de enfermagem, que é de maior valor. Igual o enfermeiro. O enfermeiro, a anuidade de 2020, quando você paga só de enfermeiro, então você não precisa se preocupar mais com a de auxiliar e técnico, que já vai estar. É uma forma de, eu acho, teve até como fosse um desconto, né? Porque você vai deixar de pagar uma anuidade praticamente, ou até duas, dependendo se você for, porque auxiliar Maravilha. técnico e enfermeiro, né? Então, eu acho que foi uma coisa muito importante, muito boa. O pessoal reclama muito, anuidade muito cara, tal, não sei o quê. Anuidade, gente, eu vou falar para vocês o seguinte: a gente tem que valorizar a nossa categoria, entendeu? A gente tem que fortalecer o Corém. Os médicos pagam bonito, assim, social. A minha esposa, assistente social, ela pô, paga 500 e pouco, eu acho, R$ 600 por ano, entendeu? E não Beijo, tem nem esposa do Leilton. ela não tá vendo, tá botando meu filho para dormir, mas ela Ela não vai tá ver aqui por depois. causa disso. Vai ver depois, com certeza vai ver. É, então, a gente reclama, mas só que o Corém tem feito bastante coisa pela gente, entendeu? Aí, deixando claro também, isso foi a partir de 2020. Aí o cara deixou de pagar, 2019 está com uma dívida lá, 2019. Ele vai ter que pagar, não só de enfermeiro, mas a dívida que ele tem de auxiliar ou de técnico também, fazer esse parcelamento, entendeu? E deixando claro aqui, o Corém, ele é uma autarquia. Ele foi criado com o intuito de proteger o cidadão, entendeu? Não foi para proteger a categoria de enfermagem, mas proteger o cidadão. Assim, ele foi criado junto com o Conselho de Medicina, com o Conselho lá de Engenharia, com todos os outros conselhos, que se um prédio cair, quem vai ser responsabilizado é o cara que assinou a planta lá. Aí o conselho vai ter que ir lá fiscalizar. Por que não fiscalizou esse prédio aqui? Quem é o responsável técnico desse prédio? É a mesma coisa na enfermagem. Quem é o responsável técnico? O enfermeiro aqui, responsável técnico da sala de emergência, do CTI, que não viu isso acontecer. É a mesma coisa, tá? Então, a gente tenta, claro, é, fazer da anuidade que retorne de alguma maneira para o profissional. A gente tem depois até um projeto da nossa chapa também para voltar a isso. Depois a gente vai falar dos nossos projetos aí da chapa 1 e eu vou deixar isso claro para Ó, vocês. Vamos dar continuidade, senão deixar vamos, eu porque a gente só falar. tem. É, A gente tem 12 minutos para ser bem específica. Então, gostaria que você fosse só mais um pouquinho objetivo para a gente ter mais tempo para você falar sobre as suas propostas isso para os aí. nossos colegas conhecerem. Então, responde para a gente rapidamente, então, essa condição da distribuição das chapas de enfermeiros e técnicos, você já ajudou a gente. Eu acabei de aprender mais uma vez com você sobre esse desafio que é entender, né? Porque muitos enfermeiros são técnicos e a gente tem essa miscelância dentro da nossa categoria e que é muito bom, mas surgem muitas dúvidas nesse momento. Então, você já tirou minha dúvida aqui agora no ar, mais uma vez. E então, quantas chapas que a gente tem aqui no Rio de Janeiro especificamente para os nossos amigos ficarem antenados e saber aí como pesquisar o quê? É, o que acontece? Quando você escreve a chapa, você escreve a chapa de nível técnico e os enfermeiros escrevem a chapa de enfermeiro. Quem é enfermeiro e técnico de enfermagem pode optar qual chapa que você vai vir. Mas quando você é eleito, você se torna conselheiro. Não tem diferença de conselheiro enfermeiro, conselheiro técnico de enfermagem ou conselheiro auxiliar de enfermagem. Todos são Uhum. conselheiros. Desculpa ter que fazer, mas tem que dar esse exemplo, Claro! tá? É, e com essa informação, hoje a gente foram 6 chapas que estão aptas a receberem voto. 3 de enfermeiro e 3 de técnicos, né? Claro que a gente acaba, o que acontece? A gente não tem como trabalhar separado. E a gente monta a chapa junto. A chapa 1, pelo menos, não sei as outras chapas, a chapa 1, a gente tentou o máximo possível, a gente construiu junto. A gente está junto de tudo que a gente faz. Você pode ver lá na nossa página no Facebook.
sempre o lançamento, as coisas, vai estar sempre alguém do nível médio e alguém do nível superior. Por quê? Porque a gente construiu junto nos primeiros passos lá. Eu ia vir na chapa de enfermeiro, entendeu? Mas acabou, não, vamos lá organizar a chapa de técnico, vamos construir a chapa de técnico. Você é uma pessoa que está anos no bombeiro, lutando pelo nível técnico no bombeiro, a gente está há anos já brigando aqui fora também pela categoria de técnico e auxiliar de enfermagem, que é a mais subjugada, a mais sofrida, né? Então, como que eu ia vir como enfermeiro? Então, você tem mais características de técnico de enfermagem, você tem mais acesso a esse público. Então, a gente veio e construiu isso junto, para a chapa 1 ser uma chapa única, entendeu? Claro que as outras chapas, não sei se eles fizeram separadamente e depois viram que foram chapas e acabou se fazendo um acordo, Unificando. uma Aham. unificando, não sei como que foi. Mas a gente, desde o início, a gente já veio com esse pensamento de ser um Corém único, um Corém que lute pela categoria, porque a gente botou pessoas que realmente fizeram alguma coisa. Depois, eu não vou ter oportunidade de apresentar a chapa aqui, mas eu queria deixar aqui o convite, se você me permitir. Amanhã, Claro. 7 horas da noite, a gente vai fazer o lançamento da nossa página no YouTube. E a gente lá vai apresentar cada membro da chapa. Então, todos aqui, todos os seus Ótimo. seguidores estão convidados, tá? 7 horas da noite. É só você ir lá no Chapa 1 Inova e Renova, que vai ser o lançamento, e na nossa página no Facebook também. Se você curtir lá a nossa página, você vai acompanhar e vai ver os vídeos de todos os profissionais, os membros da Chapa e os nossos apoiadores, que a gente tem apoiadores de peso, muitos apoiadores de peso aí, apoiando a Chapa 1, tá? Desculpa aí. Maravilha. Nada, isso é muito importante, porque assim a gente democratiza verdadeiramente, né? A gente coloca à disposição dos nossos colegas a oportunidade de conhecer as pessoas. Esse foi um dos grandes desafios, né, no início da minha carreira, de saber quem era que eu ia votar. E aí a gente pesquisava, mas eu via que não é a maioria dos nossos colegas quem fazem isso. Aí eu ouvia assim no meu plantão: "Ai, eu voto em quem, hein? Fala aí um número." E olha que loucura! Olha o que a gente está fazendo com a nossa enfermagem. Então, eu acredito que a gente está num movimento realmente democrático. A gente tem hoje a tecnologia e as redes sociais para dar a possibilidade de a gente ler, ouvir e conhecer quem são as pessoas que estão vindo aí com essa disponibilidade de fazer mais, fazer melhor pela nossa enfermagem. Então, já segue, quem está aqui acompanhando, segue a página do enfermeiro Leilton aqui no Instagram e já acompanha também as relações que ele tem com a Chapa 1, Inova e Renova, para conhecer as propostas e definir quem vai ser a chapa do seu interesse nas eleições. Então, você já colocou, e aí agora a gente tem aqui os nossos momentos finais para você, então, apresentar as suas propostas aí da sua chapa e mostrar para a gente, então, por que a gente precisa, então, votar na chapa 1. Aí eu vou tentar fazer um resumo. São muitas propostas, então eu vou pegar as principais aqui e tentar falar o mais rápido possível, que eu só tenho 5 minutos, né? A Sei. primeira proposta, 6 minutos, ó. Então jamais eu ganhei mais 1 minuto, tá ótimo. A proposta principal, que é o nosso carro-chefe, é o Capacita Corém, entendeu? Não sei se o pessoal já viu a nossa chapa, já está acompanhando a nossa chapa, mas eu acho que a Lilian Berg todo mundo no Brasil, eu acho, conhece ela, né? Como a gente está passando aqui para todo o Brasil, né? A gente está sendo visto por todo o Brasil. A Lilienberg foi a pessoa que implantou o Capacita Corém no Rio de Janeiro. Então, a nossa bandeira principal é a gente, e ela, na chapa 1 de nível superior, a gente tem representante, quando é o processo eleitoral, representante e vice-representante. Ela é a representante da chapa 1, eu sou representante da chapa 1 no nível médio. Então, ela está vindo trazendo o Capacita Corém, e a gente vai massificar esse Capacita e trazer capacitação para todos os profissionais que a gente precisa, entendeu? E você que já viu o Capacita, já teve na sua cidade, a gente vai de novo, tá? Pode ficar tranquilo que teve que dar uma parada aí nesses 2 últimos mandatos do Corém, não foram tão assíduos, assim, não, o Capacita não foi tão como era
no início com a Lilienberg, então a gente vai retornar com força total. É, a segunda proposta é a proposta do trainee, né, que é o do recém-formado, que eu já falei aqui, então não vou nem repetir novamente, só para ver se alguém chegou agora. O que acontece? O trainee profissional, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar, eu acho que tem poucos cursos ainda formando, mas você acabou de sair do curso técnico ou da sua graduação. Claro que não tem como a gente pegar todos os profissionais que acabou de sair da faculdade e colocar no programa. Vai ter critérios, claro que vai ter critérios, entendeu? Para você conseguir entrar nesse programa, essa capacitação, porque aí você vai conseguir uma experiência, porque a gente vê a dificuldade. Eu tenho amigos da universidade que, pô, demoraram 3, às vezes até hoje não conseguiram emprego, entendeu? Por quê? Porque perdem experiência. E o profissional, quando sai da graduação, ele não tem experiência. Ele não tem como fazer. Como que ele vai. Aí vem naquele caso da mentira. Pô, vou ter que mentir. Aí quando tu chega lá, o cara percebe na hora. Pô, pega ali pega aquele acesso ali, por favor. Aí acesso, tá, pô, lá na faculdade. Aí tinha lá a gente. Pô, tu não vai saber, entendeu? Aí tem aquela criança pequenininha, tu fala ainda, eu não tenho experiência em pediatria. Caramba, como que tu vai pegar um acesso de uma criança? É difícil, não é todo profissional que faz isso. Tem que ter Completamente uma diferente. experiência. Totalmente diferente, então tu não tem como mentir. Então isso a gente vai de encontro à vontade, ao desejo do profissional. Outro é o Corém Móvel. O Corém Móvel ele já existe no Corém, mas ele acaba. A gente teve alguns lugares no Rio, no estado do Rio, né? Em alguns municípios, que o pessoal pedia muito. Olha, o Corém Móvel era toda terça-feira aqui, de 15 em 15 dias. Ele estava aqui, a gente sabia que na terça-feira, a partir de tal horário, a gente podia ir lá que a gente ia conseguir resolver todos os nossos problemas. E hoje não tem mais acontecido isso. Claro, por causa da pandemia parou, mas já não vinha acontecendo, já não vinha constante. Ou então, quando ia lá o Corém Móvel, você já tinha ido embora quando estava sabendo. Você da cidade, aí pô, precisando resolver alguma coisa no Corém, quando você olha, o Corém Móvel já foi. Deixa eu ir mais rápido, senão não vai dar. Outra coisa é a fiscalização do Corém. A gente sabe que a fiscalização é um calcanhar de Aquiles do Corém. Nós somos 92 municípios, entendeu? Então tem poucos fiscais. O fiscal ele tem que ser concursado. O último concurso foi depois da intervenção, acho que foi em 2013, na gestão do Pedro de Jesus. Então tem muito tempo e teve alguns profissionais que foram para outras instituições, passaram em outros concursos, então foram para outros lugares trabalhar e tem um déficit muito grande desses profissionais. É claro que, às vezes, o que acontece? Essa nosso programa constitui em quê? O profissional técnico de enfermagem, vamos supor, a dona Joaquina, que trabalha lá no setor, lá no setor de clínica médica do hospitalzinho pequenininho lá. Aí ela trabalha com 30 pacientes para ela sozinha, ela é técnica de enfermagem. Poxa, o dimensionamento está incorreto. Ela vai lá e denuncia anonimamente para o Corém. A fiscalização manda o e-mail lá para o chat, faz a denúncia dela. Olha, aqui não tem dimensionamento. A fiscal chega no local para fiscalizar, depois de ser processado, tudo isso, vai fiscalizar, e ela tem um rol de documentação que ela tem que olhar, ela não vai fiscalizar somente a quantidade de profissional para o número de pacientes. Ela vai ver tudo no hospital. Aí ela vai lá e acha um soro sem rótulo no setor justamente da dona Joaquina que fez a denúncia. Aí o que acontece? O Corém vai notificar a empresa. A ART da empresa, vai falar para o chefe, olha, ele falaram aqui que a gente tem que contratar mais profissional. Mas essa informação não chega lá para a dona Joaquina, que fez a denúncia. Mas a informação do soro sem rótulo vai chegar lá, espera só. A ART vai chegar no enfermeiro, lá no teu setor lá de clínica médica lá, tinha um soro sem rótulo. Aí acabou. 20 Um segundos, segundo. amigo! E aí a gente. Desculpa, mas, pessoal,
Olha lá a nossa proposta, o nosso lançamento da nossa chapa. Acompanha a nossa página no Facebook, no Instagram, tá? Chapa 1, inova e renova. Se puder depois deixar